Eu gostaria muito que realmente a barra utilizada tivesse sido tirada de dentro da cela pelo interno, até em homenagem ao seu esforço, a dedicação, a responsabilidade dos policiais penais. Mas, como eu já disse numa entrevista anterior, inclusive a Júlia do Alibe, não foi isso que aconteceu. Eu estive lá na cela. Realmente, uma das celas, eram duas celas, uma das celas tinha uma certa deterioração. E lá estava o perito. O perito estava fazendo a perícia no momento. E eu conversei com o perito. Eu observei a cela e ainda que tivesse a deterioração no local, que não deveria ter, é questão de manutenção, mas pelo que a gente viu, e eu disse, olha, está faltando algum ferro, foi tirado? Aí ele disse, não foi tirado daqui de dentro. E mais, a bitola da barra de ferro que foi utilizada para fazer a abertura, alargar a abertura da luminária, ela era maior, ela é maior do que essa. Então, visualmente, pelo que eu vi, óbvio, a perícia vai esclarecer tudo isso. São conjecturas que nós temos. Mas lá, Júlia, na hora, eu tive a preocupação de me certificar se era possível ter sido tirado de lá. A despeito disso, a outra cela, que era a vizinha, não tinha nenhum tipo de deterioração. Ou seja, da outra cela, com certeza absoluta, a barra de ferro não foi tirada de lá. E aí, como você bem pontuou, eles estavam no RDD. E mais, para mim é uma grande novidade o fato de a pessoa estar no RDD não ter essa inspeção diária. Pode até ser que no manual de procedimento, que ele não é público, tem alguma coisa a esse respeito, mas é indevido, é errado, porque ele sai para o banho de sol, como você bem explicou, tem um solário, ele não vai para o solário na hora que quer, ele só vai quando há uma abertura externa. Todo dia tem que um policial penal fazer uma abertura externa para que ele possa ir para o solário. Nesse momento em que ele vai para o solário, ele fecha e é para ele entrar e fazer a inspeção. Ora, o RDD, o interno pode ficar lá 2 anos, ininterruptos. E ele também, no caso aí, eles estavam desde setembro. Então, essa inspeção diária, se não fazia, tem que rever esse procedimento. É mais do que é necessário que haja o procedimento. Então, por isso que eu insisto, não necessariamente a gente está falando em corrupção, a gente está falando da ausência de adoção dos procedimentos que deveriam ser tomados. E, pelo que eu conheço, eu não sou o juiz corregedor a partir de hoje, eu sou desde 2011, frequento o presídio praticamente todos os meses. Então, eu sei como é que são os procedimentos e o que me dizem do que como os procedimentos são adotados. Então, pelo que eu saiba, também no RDD, mais ainda no RDD, essa inspeção tem que ser diária durante o período em que o interno não vai para o banho de sol. A despeito, com relação às câmaras, Júlia, isso procede. Esse fato que você relatou de ter conseguido um interno, ele passou por dentro de uma ferragem no banho de sol coletivo, que a gente olha, a gente custa acreditar. Eu gostaria muito de ter visto as imagens, porque você olha e diz, como é que um ser humano consegue passar aí por dentro? Eu tenho dificuldade, mas o cidadão teria passado e realmente não tinha as imagens. Foi feita a apuração e não se chegou à conclusão de que tivesse havido nenhuma facilitação. Teria havido um erro, teriam deixado inadvertidamente aberta essa parte, que era para passar alguns instrumentos, e ele findou tendo a posse dessa arma, não teve maiores consequências. Essa arma não era letal, né, não era armamento letal, e tinham 2 agentes que dominaram esse interno. Em relação às câmaras, procede, Júlia e Eric, é verdade isso, há muito tempo, porque há uma evolução de tecnologia muito grande. O presídio foi em 2009 e tem havido substituições. Júlia, eu não posso precisar aqui, mas houve uma licitação no ano passado. As câmeras foram adquiridas numa inspeção que eu fiz lá
o policial penal responsável pela área, ele me mostrou que uns lotes das câmaras que foram adquiridas e encaminhados pela empresa vencedora da licitação, ele entregou as câmaras numa especificação diferente, de menor qualidade do que aquela que foi especificada e com a qual ele ganhou o processo licitatório. E por isso foi feita a devolução. Já se conversou, eu acredito, já tratamos disso, como tem sido muito veiculado para a imprensa, para que haja transparência e se diga quantas câmaras foram substituídas ao longo desse tempo em Mossoró, quantas foram no ano passado, eu acredito, eu não me recordo agora se foi no primeiro semestre ou no segundo semestre, mas me recordo muito disso, nenhuma das inspeções ter sido especificado essa situação. Então, agora, repito, e Eric, uma das câmaras, segundo o perito que lá estava, quando eu fui fazer a inspeção, agora, depois da fuga, uma das câmaras captou as imagens. E procede o que você disse, tinha poste desligado, inclusive um que o perito me disse que ele estava desligado porque era um interruptor, não era porque estava com defeito, não era um interruptor. E ele próprio, perito, foi quem acionou o interruptor. Nossa, muitas perguntas para o senhor, doutor Walter. Vou começar, então, pela questão da cela, né? As imagens que a gente trouxe da cela hoje são imagens que estão com os investigadores, em posse deles, e a hipótese com a qual eles trabalham é essa, de que o vergalhão foi retirado da cela e aí ajudou a abrir aquela parte da luminária, atrás da luminária pela qual eles fugiram. É claro que isso é uma hipótese, como o senhor bem disse, a investigação vai dizer se foi mesmo, porque isso faz perícia, vai dar para ver se o material que cavou ali é o mesmo que tirou da estrutura da cela. Isso vai ser facilmente comprovado. Mas eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor chegou lá na cela, porque tinham me dito que o senhor não tinha feito a inspeção nas celas, então o senhor me traz uma informação nova que eu não tinha. O senhor foi às celas, as duas celas em que houve a fuga, e eu queria saber o que o senhor viu, então, principalmente nessa cela em que teve a danificação, em que a gente trouxe as imagens da estrutura já danificada. Narra o que o senhor viu lá no momento. Talvez não tenha ficado claro, mas todas as entrevistas que eu estou dando, eu estou dizendo que eu fui lá na cela. O que eu estou falando é o que eu vi, né? Não só que me contaram e que a gente comentou, e foi importante que o perito estava lá e eu troquei os dois peritos, a gente conversou lá na frente de todo mundo. E, Júlia, eu não sei, eu estou com dúvida se essa imagem é propriamente da cela que tem esse desgaste na estrutura de alvenaria. Eu não sei se é essa mesmo. Tinha um desgaste, sim, eu vi, eu olhei, fui lá, e não estava faltando, ficavam transparentes assim, uns dois vergalhões de ferro, mas eles estavam inteiriços e na parede, e lá acomodado na parede. E eu perguntei ao perito, olha, tem aqui indício de que algum tenha saído? Ele disse, não saiu nada daí, e o vergalhão utilizado, ele falou barra de ferro, a barra de ferro utilizada, essa não é de uma bitola maior do que essa da parede. Então, não foi a da parede. Pode ser que ele, fazendo a perícia, ele venha a trazer outra coisa, mas eu estou dizendo o que me foi dito lá, e não só eu escutei, com outras pessoas que estavam lá no momento. Então, a imagem que nós temos, se a gente puder colocar de novo, não tem como garantir, então, que essa imagem que nós estávamos mostrando... Tem, Eric, a imagem é da cela, as imagens foram feitas pela perícia na cela. O que o doutor está dizendo, o doutor Walter está dizendo, é que não dá para saber se é uma outra parte, mas as imagens são da cela. Júlia... Isso é um fato, dá para comprovar, isso é feito pela perícia. As imagens são da cela da fuga, doutor Walter, só para ficar claro, senão vai dar um ruído de comunicação aqui. A gente está vendo, inclusive, doutor Walter, a imagem. O senhor pode falar em cima dessas imagens que a gente está vendo agora. Isso, essa primeiro, pronto, essa que está agora, eu acredito que é ela, porque tem eu acho que é uma marca de sangue ali, e houve uma queda de um policial quando foi ver como é que tinha se dado a fuga. Então, eu estou achando muito similar ao que eu vi, essa aí, essa que está aqui agora na tela. A outra eu estou com dúvida, Eric. Essa daí agora? Essa aí. Pode até ser, como o Júlia está dizendo que foi de lá,
óbvio, né? A gente... Essas imagens são dos peritos, doutor Walter, essas imagens são todas de lá, para a gente não dar mais dúvida para a discussão toda. Essas imagens são todas da cela onde houve a fuga. O doutor Walter tem dúvida se foi usado um instrumento ou não foi, mas as imagens são da cela. Certo, eu estava com dúvida, Júlia, mas diante do que você está dizendo aí, certamente eu tenho que ser sincero, eu estou sendo todo momento aqui sincero para esclarecer a sociedade o que aconteceu, né? É o meu dever e responsabilidade. Então, eu não poderia dizer que tinha segurança, mas a outra eu tenho quase certeza que é ela mesma. Temos mais essa imagem aqui também, ó, do instrumento que teria sido utilizado. Eu vi, a do vergalhão com esse pano aí, ela procede, eu vi lá. Júlia, mais uma pergunta? Sim, mais uma pergunta, doutor Walter, sobre as câmeras. Quando que o senhor teve informação, no trabalho do senhor no dia a dia, o senhor relatou o episódio de 2019, né, que a gente trouxe também. Como é que chegavam essas informações da ausência das câmeras? E eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes sobre esse episódio de 2019. Se o senhor pudesse contar com mais informações, o que aconteceu na época, porque esse relatório que está no Ministério da Justiça diz que é um episódio grave, né, como o senhor mesmo relatou, e que não tinha as imagens. Então, quer dizer, em 2019, o governo já sabia que não tinham as imagens. Júlia, é importante a sua pergunta. Para além de tudo que a gente faz, da inspeção, que a gente vai mensalmente na unidade prisional, a gente tem um fórum permanente do Sistema Penitenciário Federal que reúne todos os corregedores corredores judiciais das 5 unidades prisionais e o diretor do Sistema Penitenciário. Às vezes também vai o secretário nacional de políticas penais. E lá nós tratamos de todas essas questões sensíveis. Isso era de conhecimento, a necessidade de alteração, de mudança das câmaras de vigilância para câmaras com uma tecnologia mais avançada. Só nesse ponto, primeiramente as câmaras só captavam imagens. Agora, depois as câmeras passaram a captar imagem e áudio. Olha, não pode ser mais só imagem, tem que ser imagem e áudio. E também essas que apresentavam defeitos, porque não eram da qualidade necessária. E agora a gente está falando de câmeras que não só áudio e imagem, mas também do reconhecimento facial, que esse é o projeto, de fazer alteração em todas as 5 unidades para que seja com essa tecnologia. Então, isso é recorrente, não só resolver o problema das que eventualmente apresentem defeito e também avançar conforme o avanço tecnológico. Agora, eu queria também apontar uma outra coisa, que é o que parece também está dando alguma dificuldade de entendimento. Essas câmeras de vigilância, por expressa previsão legal, não podem ficar dentro da cela. Então, não tem câmera dentro da cela. Agora, as demais poderiam funcionar. E tem uma outra coisa, Júlia e Érica, é importante. Eu mesmo, todos nós que fazemos parte do sistema, a gente fala, olha, se os procedimentos forem adotados, não tem como uma pessoa sair de dentro da unidade prisional, a não ser que venha um ataque externo. Então, também tem o pessoal da guarita, eles estavam com a atenção mais voltada à questão do ataque externo. Isso pode justificar também a razão de ser de a guarita não ter detectado nada, embora eles estivessem lá, né, porque também é humanamente impossível ele estar observando as duas coisas, ainda mais se estavam tinha poste com a luz apagada, isso pode ter prejudicado também. E uma outra coisa que eu quero pontuar, que eu já vi na imprensa, e essa aí procede. Para você adotar todos esses procedimentos, você precisa do corpo funcional. O corpo funcional, a lotação é de 250, a previsão para cada unidade prisional. E há claros aí. E isso vem sendo reclamado, sendo insistido há bastante tempo. Se você não tem o material humano na quantidade, você precariza o trabalho, independentemente da qualidade dos profissionais. Doutor Walter, para além da falha estrutural, as câmeras sem funcionar, que no mínimo atrapalham a investigação, para além também do interruptor estar desligado, a guarita não ter detectado, a gente chama isso da tempestade perfeita. O presidente Lula, ele disse hoje que, palavras do presidente, parece que teve a conivência de alguém do sistema no episódio. A pergunta que eu faço ao senhor, há suspeita de ajuda interna? Érico, o presidente foi muito feliz, porque ele disse, olha, eu não estou acusando ninguém, mas
pela dinâmica, por tudo, pode ter colaboração e nenhuma hipótese pode ser descartada na investigação. A investigação você não começa com uma ideia preconcebida ou uma hipótese e tentar prová-la, mas assim todas as hipóteses. Como é possível o que está sendo dito que pode ter arrancado lá? Pelo que eu vi, pelo que foi conversado, estou achando muito difícil. Mas, Eric, se não foi essa hipótese de arrancar de dentro o vergalhão de dentro da cela, e pelo menos em relação a uma das celas, isso não aconteceu porque não havia desgaste nenhum, e Júlia foi muito feliz pontuando, olha, essas são as imagens de uma das celas, não é das duas. Então, pelo menos em uma delas, alguém teve que entregar esse vergalhão. Quem? Quem é que tem acesso a uma cela num presídio de segurança máxima? E mais, num presídio de segurança máxima que era um RDD. Né? Então, assim, a gente precisa esclarecer isso. Eu acho que foi nesse norte a fala do presidente. Até em homenagem aos policiais penais que já perderam a vida por execução comandada por organizações criminosas, que essas pessoas perderam a vida porque cumpriram com suas obrigações numa tarefa árdua. Os policiais penais são verdadeiros heróis, nós devemos muito a eles, mas também não podemos aceitar, se tem alguém que eventualmente foi conivente, aí ele não pode estar trabalhando, ele não pode vestir a camisa da polícia, muito menos da Polícia Federal. A Júlia está de volta, você viu que teve um problema de conexão, mas voltou e a Júlia tem uma ponderação, né, Júlia? Não, tocou o telefone aqui na hora terrível quando isso acontece. Toca o telefone, doutor Walter, a gente cai aqui a ligação, mas deu certo. Eu queria perguntar para o senhor rapidamente, que eu acho que de tudo que a gente falou, todas essas questões do uso do vergalhão, da abertura, tudo isso a perícia vai dizer, é uma coisa fácil da perícia descobrir, vai saber qual que é o instrumento, se o vergalhão está deteriorado, se não está, isso é facilmente resolvido. Mas a questão que me intriga mais agora é essa que o senhor mencionou e que eu também mencionei sobre as vistorias. Eu tive a informação de que o regime RDD não tem a vistoria diária nas celas. E o senhor está falando, o senhor como juiz corregedor está dizendo que isso é errado, que tem que ter a vistoria diária. Então, assim, de vários elementos que o Eric diz que é uma tempestade perfeita, a gente coloca mais um aqui, que é a questão das vistorias, né, doutor Walter? Claro. Nós temos, em alguns casos, Júlia, de episódicos, dizer, olha, não vamos poder fazer o procedimento de banho de sol porque nós estamos com efetivo baixo. Até é admissível isso em alguma situação. Agora, houve o procedimento, a pessoa foi para o banho de sol, ele tem que inspecionar a cela, necessariamente. E, aliás, nós, em mais de uma vez, mesmo no período da pandemia, foi uma coisa do nós, juízes corregedores, insistimos, tem que ter banho de sol todo dia, principalmente por causa do período da pandemia, e também tem que ter a vistoria. Isso é ponto. A gente pode ter uma tranquilidade, alguém que está lá na guarita, ele pode ter uma tranquilidade de ficar examinando se vai ter algum ataque externo ou alguma coisa desse tipo, porque poxa, se os procedimentos forem adotados internamente, não vai aparecer ninguém saindo por ali ou correndo fora da cela. Então, eu acho que é por aí, né? Tem que insistir. Se eventualmente tem alguma orientação de que quando está no RDD não tem a inspeção na cela, isso está errado.